O Tony Robbins, eu tive a oportunidade de estudar com ele nos Estados Unidos, e ele fala uma frase muito interessante, que é assim, o que faz o nosso destino não são as nossas condições, são as nossas decisões. Então, a nossa condição é um medo, um risco muito grande, não sei se as contas vão ser pagas ou não. Agora, as nossas decisões são: quem é maior? É a minha profissão ou sou eu? Quem é maior? É a minha empresa ou sou eu? Sou eu junto com a minha empresa ou eu sou o ser humano e a minha empresa é uma empresa? Quando a gente começa a misturar o trabalho, a gente perde a qualidade de vida. Porque o ser humano é uma coisa e o trabalho é outra coisa. E eu tô falando isso, assim, porque eu sou embaixador, né, dos workaholics. Eu fui uma pessoa extremamente workaholic, eu trabalhava que nem um condenado, eu dava treinamento dia sim, dia não, e teve uma semana da minha vida que eu dei um treinamento de 3 dias no Rio de Janeiro, eu virei 4 noites fazendo um projeto novo e dei 3 dias de treinamento em São Paulo. Cada dia era de 12 a 15 horas em pé dando treinamento. Comprei uma passagem para Paris, fui com a minha esposa e falei, vamos descansar. Quando eu cheguei em Paris, que eu saí do carro, eu não conseguia andar em linha reta. Eu falava igual um bêbado. E a partir dali eu comecei a falar para minha esposa, cara, o que tá acontecendo? Eu sou palestrante, eu não tenho mais meu principal instrumento, que é a minha voz. E a vida, ela gera um grande aprendizado quando a gente não deixa ela fluir, porque a vida é um rio, e a gente vai colocando as pedras no meio desse rio, e vai cortando totalmente o destino desse rio. A vida quer que a gente siga o percurso do rio, mas a gente, às vezes, por ignorância, por imaturidade, e aí vem todo o sofrimento do ser humano, que é com base em 3 pontos, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo, né? Que são as principais pedras que acabam com esse rio. A vaidade, o orgulho e o egoísmo. E a partir disso eu comecei a olhar e falar, cara, o que está acontecendo com a minha vida? E daquele ponto ali em diante, eu comecei a perceber que eu tinha perdido o equilíbrio, que eu estava falando igual um bêbado. Eu tive que me internar num hospital. E eu descobri um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Então, eu tenho esclerose múltipla, é uma doença que não tem cura. Eu tive alguns episódios de crise, então o primeiro episódio foi esse, mais de 20 inflamações no meu cérebro, na minha medula espinhal. Eu fiquei sem equilíbrio, eu fiquei sem falar. E naquele momento ali eu me fiz essa pergunta, quem é maior, é a empresa ou sou eu? É minha profissão ou sou eu? O que realmente eu quero? Qual é a minha fé inabalável? Dali em diante eu mudei minha qualidade de vida, hoje em dia eu cozinho todos os dias, né? Eu tenho uma qualidade de vida muito boa, a partir dali eu passei a trabalhar muito menos, fui para a internet, depois fui fazer muito sucesso na internet, e aí quando a pandemia chegou eu já estava na internet. Quando a pandemia chegou, eu era um ser humano diferente, um ser humano com qualidade de vida, com menos ansiedade, onde eu tinha um diagnóstico e tinha uma vida mais saudável do que antes do diagnóstico. E eu passei a me perguntar se as pessoas que não estão realizadas na vida profissional, né, e não têm um diagnóstico, será que elas estão saudáveis ou elas estão doentes? Aquelas pessoas que estão num casamento, que o casamento praticamente já acabou, e a pessoa não termina aquele casamento, e ela fala assim, eu não vou ser mais traída, e a pessoa vai lá e trai de novo. Essa pessoa não tem um diagnóstico de doença, mas ela está saudável ou ela está doente. E o que é essa sociedade que a identidade da pessoa é um crachá de uma empresa ou é um status social? O quanto que a gente está ligando para isso ou está ligando para a nossa felicidade? Quando a pandemia veio, essas perguntas, muitas delas eram para ter sido respondidas. E eu não sei se a gente aprendeu, porque os níveis de ansiedade cresceram em 80% no Brasil. Fora do Brasil, cresceram em 30%. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofreram violência doméstica durante a pandemia. 45% o número de aumento de divórcios. Então, quando a gente começa a conviver e a trazer a tradição, que é o que acontecia no passado, as pessoas conviviam, batiam papo, os filhos jantavam com os pais na mesa, não existia essa coisa de jantar com o celular. A convivência passou a ser uma agressão. E quando a gente percebeu que isso tudo estava acontecendo, os nossos alunos começaram a ligar para a gente em pânico, né? O que eu faço agora? Como é que vai ser? Né? Aí uma pessoa falava, olha, fui mandado embora do trabalho. Aí um amigo ligou, olha, minha empresa está fechada, eu tenho um restaurante aqui com não sei quantas filiais, estão todos fechados, vou quebrar. A gente falou assim, cara, o que a gente tem de melhor? E isso é uma sacada, assim,
que eu tirei para minha vida. Quando a gente está num momento muito difícil, a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que se conectar com aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas virtudes. E eu virei para minha esposa no meio da pandemia e eu falei, cara, o que a gente tem de melhor? O que a gente tem de melhor é a técnica de terapia que a gente criou. E o que a gente faz na pandemia? A gente vai entrar nesse medo e entrar em pânico e falar que a gente não vai ter faturamento, ou a gente vai fazer alguma coisa pelas pessoas? Vamos dançar com medo. Então vamos dançar com medo. Fomos para a internet, criamos um curso gratuito, porque as pessoas estavam sem saber o que fazer. Então um sábado eu tirei o dia inteiro para dar um curso gratuito. No final eu fiz uma oferta para as pessoas se formarem como terapeutas. E assim, a gente impactou, através desse curso, 6.000 pessoas. E essas 6.000 pessoas começaram a ter uma profissão que não tinham antes. Então eu comecei a ver a professora de piano, que não tinha mais aluno, se tornar terapeuta. Uma pessoa, por exemplo, que estava sofrendo violência doméstica, saiu de casa, foi fazer o nosso curso, se trabalhou, se tornou uma outra mulher. E a partir disso começou a ajudar outras mulheres. Uma pedagoga que estava em casa e o colégio dela ainda não tinha visto ali como ia fazer o EAD. Essa pedagoga virou e falou assim, cara, agora eu quero uma nova ferramenta, se tornou terapeuta, aplicou isso com as crianças. Então eu acredito que a melhor forma de multiplicar a sociedade de forma que as pessoas possam tornar esse mundo um mundo melhor é fazendo a nossa parte.